Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, que se encontra em 2 Pedro capítulo 1. Muito importante. Aliás, a Bíblia inteira é importante, né? Quando começamos a ler a Bíblia, tudo que tem aqui é importante para nós. Então, mas preste atenção nisso, irmãos. Olha que coisa. Achou aí, 2 Pedro capítulo 1? Do versículo 3 ao 8, diz assim: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida. O que Deus nos concedeu, irmãos? O que Deus nos deu, irmãos? Deus nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Portanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí. Obrigado, Jesus, por essa palavra tão preciosa e importante para nós. Pedimos agora que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, para que possamos entender e compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. O versículo 3 diz que Deus nos deu tudo o que necessitamos para a vida. E aí ele faz ali uma relação, né? Fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E termina assim, o versículo 8: se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos. Por que muitas vezes não produzimos fruto? Porque seguramente estas virtudes não estão em nós. Se você planta algo e você quer que aquela planta, ou árvore, ou seja lá o que for, dê o fruto, você tem que cuidar. Você tem que regar, você tem que colocar ali o adubo adequado, você tem que tirar as ervas daninhas que nascem ao redor. É necessário um cuidado especial. Nós, se quisermos frutificarmos, irmãos, nós temos que permitir que estas virtudes que Deus nos dá graciosamente possam crescer em nós. Está entendendo como é que é o negócio? Fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. É fundamental que estas virtudes cresçam em nós. Virtudes as quais Deus já nos deu. Deus nos deu. Ah, mas eu não tenho. Olha, muitas vezes a gente ganha um presente e a gente não valoriza e larga lá, né? Não interessa, deixa encostadinho e até esquece que ganhou aquilo. A Bíblia diz que essas virtudes Deus já nos deu, e é importante para que possamos produzir frutos. Mas de todas estas virtudes eu gostaria de destacar apenas uma para compartilhar com vocês nessa noite. Só uma: domínio próprio. Domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito. A pessoa que tem Jesus
ela tem domínio próprio. E nós vivemos num mundo hoje, irmãos, no nosso relacionamento humano, no trabalho, na igreja, na família, que tem hora que a gente vai ficando num estado, é verdade ou não é? Num estado, e parece que vai crescendo a fúria dentro de nós, que a gente fala assim, eu preciso acionar o domínio próprio. É ou não é? Tem pessoas que às vezes fazem ou falam alguma coisa, ou agem com a gente de uma maneira que a gente, antes de conversar, a gente diz, eu preciso acionar o domínio próprio. Eu preciso acionar o domínio próprio. O domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade de controlar a si mesmo. E o que nós vemos hoje em dia, muitas vezes, irmãos, é o descontrole da humanidade. O povo está descontrolado. Eu estava assistindo essa semana aí, eu acho que o Jornal da Record, se não me falha a memória, e estava passando uma programação especial lá sobre estado de fúria. Não sei se alguém chegou a ver isso. Estado de fúria. As pessoas ficam nervosas. Teve um lá que pegou a cadeira de roda, não sei o que estava acontecendo lá, né? Jogou por cima do balcão, acho que até foi curado. De tão nervosa que ela ficou, né? O povo, na verdade, hoje anda assim, irmãos, está difícil, está difícil. Parece que tudo está conduzindo para tirar a gente do sério. É verdade ou não é, irmãos? Tudo. Você tenta, parece que, administrar de uma tal forma, mas de repente, a coisa vem completamente descontrolada, e muitas vezes a gente não tem o controle, muitas vezes a gente não tem o poder de administrar o nosso próprio ser. Sendo que a Bíblia diz que essa virtude Deus já nos deu. O que nós precisamos fazer simplesmente é permitir que ela cresça em nós. Que ela comece, a gente precisa começar a praticar. Como tudo na vida precisa de prática, né? A pessoa que vai andar de bicicleta, ela aprendeu, aí ela tem que praticar. A hora que ela aprende, vai embora. A pessoa que aprende a dirigir no começo também é um sufoco tremendo, né? Depois, com a prática, ela vai embora. E tudo é assim, depois que você pega a prática, você não tem mais tanta dificuldade. Então, o desafio meu hoje, nessa noite, para a igreja, a começar para mim, irmãos, eu preciso muito, é começar a praticar o domínio próprio. Segurar. Pense duas vezes antes de decidir, né? Eu digo, pensa umas 10, 20, né? 2 eu acho que é pouco. Mas, irmãos, se nós temos o Espírito Santo, nós temos o domínio próprio. É que muitas vezes nós não permitimos que ele cresça em nós, ou que ele funcione em nós. E isso acaba trazendo consequências negativas para nós mesmos. Às vezes você gosta tanto do teu trabalho em função de você estar nervoso com outras coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho, um descontrole, corre o risco de você ficar desempregado e depois você vai chorar. Por que eu agi daquela maneira? Por que eu falei assim com o meu superior? Por que eu não pude me controlar um pouquinho mais? Por que eu não consegui? Talvez porque nós não estamos permitindo que esse é algo que nós já temos. A Bíblia diz que Deus já nos deu domínio próprio. Em Gálatas 5:22 diz que quem tem o Espírito Santo tem domínio próprio. Diz que quem tem o fruto do Espírito, né, que é
amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, está lá em Gálatas 5:22. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem que crucificar a carne com as suas paixões e agora viver dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente deixa o Espírito Santo de Deus de lado e age do jeito que a gente acha que deve agir, sem controle nenhum, sem domínio próprio algum, e a gente acaba tendo problemas e consequências tristes e trágicas. E é isso que eu gostaria de falar hoje, sobre o domínio próprio. E eu vi que tem 3 áreas da nossa vida que nós temos que dominar. A primeira coisa que nós temos que dominar é a nossa carne. A nossa carne. Porque a nossa carne é pecaminosa. A nossa carne, ela tem uma virtude que ela sente prazer. A nossa carne tem prazer. E por ela ser pecaminosa, muitas vezes ela quer se agradar de algo que não, quem tem o Espírito não deveria. Então nós precisamos ter domínio sobre a nossa carne. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6,12, pode pôr lá, 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Amém, irmãos? Todas as coisas são permitidas. Ah, mas quem faz parte da sua igreja pode beber álcool? Pode, tudo é permitido. O problema é seu. Pode fumar maconha? Fica à vontade. Se você se sente bem, vai. Agora a Bíblia diz que quem tem o fruto do Espírito, o domínio próprio, um presente do qual Deus nos deu, entendeu? Deus nos deu, tem a sua carne crucificada, e uma carne crucificada não tem desejo, mas agora o desejo meu é o desejo do Espírito de Deus. Se você ainda tem prazer nessas coisas, na promiscuidade, na fornicação, se você ainda tem prazer no adultério, em se embriagar, se drogar, nessas coisas, sua carne não está crucificada, porque você está trabalhando para satisfazer a sua carne, o domínio próprio não está existindo aí, você não tem o fruto do Espírito, você não tem o Espírito Santo, porque todas as coisas são permitidas, você pode, se você quiser sair daqui e matar alguém, você pode? Pode, fica à vontade, só que você vai pagar o preço, tudo que você semeia, você colhe. Então, você vai preso, na cadeia, vai ficar lá na cadeia, responder processo, aquele negócio todo, gastar dinheiro com advogado, aquele rolo todo, né? Então, é permitido, mas não me convém, deixa viver, vai, menos trabalho para mim, deixa ele vivo lá, não vou matar ninguém, né? Pelo menos é menos rolo para minha cabeça. Então, está na hora, irmãos, da gente começar a dominar a nossa carne. Tem um pecadinho que pega muitos crentes, que é o pecado da preguiça, né? O desânimo. Ai, é um desânimo, é uma preguiça, né? Tem que ir no culto sábado, tem que ir no culto domingo. Ai, não. Irmãos, por quê? Porque eu estou cansado. Gente, vem cansado. Jesus falou, vinde todos vós que estáis descansados. Não, ele falou, vinde todos vós que estáis cansados. Vem cansado. Vem cansado, aqui você vai receber uma carga de poder de Deus e vai sair descansado, voltar para sua casa renovado. Ah, não, hoje eu vou tirar para dormir. Veja bem, fruto, domínio próprio sobre a nossa carne, sobre o nosso corpo.
tudo me é lícito realizar, está escrito lá em 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito realizar, tudo, tudo é tudo, mas eu não permitirei que nada me domine. Se tem alguém que vai me dominar, é o Espírito Santo de Deus. Se tem alguém que vai guiar minha vida, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Segundo domínio que nós temos que ter, irmãos, esse aqui eu acho que é pior do que da carne. É domínio sobre a língua. Esse é complicado. Como a gente fala coisa que a gente não deveria. É verdade ou não é, irmãos? Quem concorda comigo, diga um amém aí. Como a gente fala coisa desnecessária. Não precisaria ter falado. Olha o rolo que você arrumou por falar aquilo. Podia muito bem ter ficado quieto. Quieto. Fica quietinho, né? Pense antes de falar, né? Pensa na consequência daquilo que você vai falar. Põe a cabeça para funcionar. Se eu falar isso, o que será que pode ser? Porque muitas vezes não é o que nós falamos, muitas vezes é o que a pessoa entende. E no meio do percurso, o inimigo às vezes torce a palavra. Torce a palavra. Uma vez a igreja era lá embaixo ainda, eu preguei aquele texto que Jesus falou: se alguém não deixar pai e mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Aí uma pessoa não veio mais na igreja, fui visitar, falou: não, essa igreja não é compatível com as coisas que eu penso. Por quê? Porque o senhor pregou lá que a gente tem que deixar o pai e a mãe. Eu preguei que tem que abandonar o pai e a mãe. Falou que tem que abandonar o pai e a mãe para seguir Jesus. Você vê como que é as coisas? Então muitas vezes, irmãos, a gente tem que ter um cuidado. Até você lendo a palavra de Deus, o inimigo já torce. Imagina a gente falando coisa desfreadamente, o que acontece muitas vezes. E a gente fala, irmãos, crente fala a beça. Crente tem o duplo dom de línguas, os estranhas e o que não é estranha. Que quando forma uma rodinha e começa a conversar, e você chega na rodinha, irmãos, para você entrar no assunto ali é complicado. Você tem que esperar o outro dar uma respirada porque fala e fala mesmo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre ter domínio próprio sobre a língua? Tiago capítulo 3, versículo 2, olha lá. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Irmãos, se alguém não peca no falar, essa pessoa é perfeita, porque todos nós tropeçamos, né? Mas se a gente segurar, a gente vai ser capaz de controlar o nosso próprio corpo. Então, em nome de Jesus, vamos segurar. Às vezes a gente desabafa em casa, né? Conversando com a minha esposa muitas vezes, ela fala: não vai falar isso, não, estou só desabafando com você aqui. Porque a gente sente necessidade de expressar tudo aquilo que está no nosso coração, mas nem tudo você pode falar, nem tudo você pode falar. Muitas coisas você tem que ter domínio e pensar na consequência daquilo que você vai falar. Então o primeiro domínio é sobre a carne, segundo domínio sobre a língua, e o terceiro e último domínio que eu quero falar é sobre o espírito. Sobre o espírito. Dominar o nosso espírito. A gente, quando fala domínio próprio, pensa só na carne. Mas eu acho que mais importante do que a carne e do que a língua é ter um domínio no nosso espírito. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 32. Olha lá, Provérbios
16:32. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Tem muito mais valor você controlar as suas emoções e os seus ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Coisa que muitas vezes nós não controlamos. E outro versículo que eu achei aqui muito importante está em Provérbios capítulo 25, versículo 28. Provérbios 25, 28. Uma cidade aberta sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. O homem descontrolado é como uma cidade sem muro. Todo mundo sabe que nos tempos antigos, as cidades elas eram protegidas por muros. Por quê? Porque quando chegava, escurecia, eles fechavam os portões, né? E aí não tinha perigo de entrar pessoas estranhas, a cidade estava protegida. Hoje em dia, isso acontece muito nos condomínios, né? Os condomínios têm os muros com cercas elétricas e proteção, e tem o porteiro lá que controla quem chega. Os muros, eles são sinônimos de proteção. Uma cidade sem o muro era uma cidade vulnerável ao ataque dos inimigos. E esse texto faz uma comparação interessante, que um homem que não consegue dominar o seu espírito é como uma cidade sem muro, fácil acesso. Então vou tentar ser claro agora, irmãos. Se você não consegue controlar o seu espírito, você é como uma cidade sem muro, vulnerável ao ataque do inimigo. Entendeu como é que é o negócio? Você fica vulnerável. O inimigo vem e entra. Por isso nós precisamos ter um autocontrole, o domínio próprio do nosso espírito. É o nosso muro de defesa que se opõe às ciladas do inimigo. O inimigo muitas vezes ele tem entrado na vida das pessoas com facilidade. O inimigo muitas vezes tem entrado nos relacionamentos conjugais, nas famílias, nos relacionamentos familiares de pais e filhos, e nos relacionamentos profissionais e até mesmo na igreja, com muita facilidade. Tem achado, ele não tem achado brecha, porque a Bíblia fala que tudo que ele precisa é de uma brecha, né? Ele tem achado muros caídos, pessoas que não têm controle sobre as suas emoções, pessoas descontroladas. Fica totalmente aberto para que o inimigo venha e entre, e ali ele faz o estardalhaço. Nós precisamos ter esse domínio sobre a nossa carne, nós precisamos ter esse domínio sobre a nossa língua e principalmente sobre o nosso espírito. Nós sabemos que o espírito é a nossa vida, é a nossa vida. O dia que nós partirmos, a Bíblia fala que o corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. E esse espírito tem que ter esta proteção, esta proteção. O inimigo não pode ficar lançando sujeiras para contaminar o nosso espírito. E a gente sabe que o que contamina o nosso espírito são as coisas que entram através daquilo que nós vemos e através daquilo que nós ouvimos. As músicas de hoje, difícil. Eu ainda fico ouvindo as músicas dos anos 60. Né? As músicas dos anos 60 e 70 ainda eram músicas sadias, mas as de hoje, irmãos, difícil. Os shows, os programas, hoje em dia, complicado. E o duro é que quando você vê ou ouve uma coisa que
contamina o teu espírito, parece que aquela sujeira fica impregnada, e é uma vez só, uma vez que você ouve, parece que você fica memorizado. Já repararam isso ou não? É uma vez, parece que aquilo já está memorizado. Agora, se é uma coisa boa, se é um versículo bíblico, você lê 50 vezes lá e não memoriza. Parece que é uma sujeira que impregna. Então nós precisamos tomar muito cuidado. O controle do espírito é policiar aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve. Não, isto não faz bem para o meu espírito, não vou ouvir. Não, isso não faz bem para o meu espírito, não vou ver, não quero ver, não interessa, não adianta. O pouquinho que eu vi já sujou aqui, já contaminou, não quero ver, não quero ouvir, não quero. É esse tipo de controle que nós temos que ter. Amém, irmãos? Esse controle. Porque a Bíblia fala que aquele que não controla o seu espírito é como uma cidade com os muros caídos. Fica fácil para o inimigo vir e bombardear a nossa vida. Você entendeu a mensagem? Que você possa, nessa noite, fazer um propósito com Deus. Deus nos deu o fruto do Espírito, e muitas vezes nós não estamos usando, e nem permitindo que ele amadureça. Viu? Quando a gente permitir que esse fruto do Espírito amadureça nas nossas vidas, nós vamos começar a frutificar mais. Então às vezes a gente pergunta, por que eu não frutifico? Talvez porque aquelas virtudes estão encruadas dentro de você. Deus até te deu, mas você não está permitindo que ela amadureça. E em especial, hoje, eu quis falar sobre o domínio próprio. Domínio sobre a carne, os prazeres da carne, domínio sobre a língua e domínio sobre o espírito, sobre as nossas emoções, sobre o nosso coração. Amém? Que nessa noite você possa voltar mais forte, mais corajoso e saber dizer não para o capeta quando ele vier oferecer algo para você. Seja algo que vai dominar, que vai dar prazer para a sua carne, seja algo que vai contaminar o seu espírito, seja algo que você, não vou falar, veio, mas que está com a resposta aqui na ponta da língua vou controlar. Que nós possamos voltar controlados para casa hoje, com esse fruto do Espírito martelando na nossa mente, que você possa fazer uma reflexão e ver onde tem sido o problema de não estarmos frutificando, e talvez é no domínio próprio, e a gente precisa melhorar, eu preciso melhorar. Amém? Vamos orar, e vamos orar para encerrar então, no nome de Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o coração pelo privilégio que o Senhor nos deu de chegarmos na tua casa nessa noite, para podermos, ó Pai, aprender um pouquinho mais, ouvir a tua voz. Muito obrigado pelo privilégio de poder te louvar, exaltar, glorificar o teu nome, e muito obrigado, Senhor, porque falaste aos nossos corações. Reconhecemos que temos errado, não temos permitir que amadureça essa virtude, o qual o Senhor nos concedeu um dia, para que pudéssemos frutificar, que é o domínio próprio. Temos errado, Senhor, nos perdoe, mas nós queremos fazer um propósito contigo nessa noite, que nós vamos melhorar a partir de hoje. A partir de hoje, nós vamos começar a amadurecer essa virtude que o Senhor nos deu, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos nos esforçar, e nós vamos ter isso em mente, para poder te agradar e frutificar no ministério que o Senhor nos deu, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor?